Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Bar, Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência, Rodoalto Pneus, Quiro Pilates. Eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma produção da SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada especialíssima, a doutora Jaqueline Pigato. Bem-vinda ao programa, Jaqueline. Obrigada, Lígia. Obrigada. A Jaqueline tem uma formação muito interessante. Ela tem a formação em fisioterapia, né, há 13 anos. E pelo que eu vi no teu currículo, tu foi buscando certificações e outras formações, né, aprimoramentos muito interessantes e que eu acho que vem trazendo e causando mudanças. Inclusive, acho que nós estamos precisando muito, né, sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre facilitar o acesso à consciência e a terapia crânio-sacral, coisas que eu achei muito interessante na formação da doutora Jaqueline. Então, assim, tu tem essa formação de facilitar, né? Tu é facilitadora certificada de acesso à consciência, terapia crânio-sacral, liberação somato-emocional e, além disso, a formação em reprogramação biológica. Então, vamos por partes, assim, esses conceitos. Por que tu, antes de falar dos conceitos, me diz por que tu buscou esse conhecimento? Tinha algo dentro de ti que te fez ir nessa busca, nessa pesquisa, né? Provavelmente, o que te levou a se interessar por essas linhas terapêuticas como fisioterapeuta e como pessoa? Ótimo. Lígia, eu tenho uma história que aconteceu comigo que é assim, ó, o meu pai é médico, tá? Ele é um médico clínico e eu sempre tive uma educação em casa bastante medicamentosa, né? Acho que não tem como ser filhinho do peixinho e, né? Não usar o médico. Exato. Então, o que aconteceu comigo é que durante a minha faculdade na fisioterapia, eu passei por muito estresse, assim, muita mudança. Aquilo foi um processo bem difícil para mim. E eu desenvolvi uma dor muito forte estomacal. E eu escondi aquilo do meu pai, tomava os remédios que eu sabia que tinham que ser, e, né, fazia a automedicação que não é recomendado, pessoal, não funciona, verdadeiramente. E o que aconteceu é que numa ida de férias para casa, o meu pai percebeu aquele monte de vidrinho, todos sobre a mesma coisa. Era vários tipos de remédios, todos que faziam referência para questões de azia e dores no estômago. E aí ele me chamou, teve uma conversa comigo e disse, ó, agora quando tu voltar para Santa Maria, tu vais fazer um exame, porque a gente precisa ver o que está acontecendo. Eu lembro que eu fiquei bastante assustada porque eu achava que eu poderia ter uma doença bem grave, assim. Quando fui fazer o exame, eu não tinha nada. E aquilo me assustou, Lígia, bastante, assim. Me assustou muito porque eu sabia a dor que eu tinha. Era uma dor incapacitante, dores que eu não conseguia fazer minhas atividades e coisas que eu queria. Olha só. Como praticar um esporte com os meus colegas, ir no calçadão com a galera, né? Fazer me incapacitava até de ir em festa, que era uma coisa que eu amava muito. Então eu não consegui compreender. Como que eu não tenho nada?
Ali eu comecei o meu processo de procurar entender o que é que está por baixo da doença. Então, depois de formada, surgiu uma possibilidade de eu fazer um curso de terapia crânio-sacral, que uma amiga minha já sabia que eu estava nesse movimento e ela chegou para mim e disse assim: tu tem que fazer isso aqui. Isso aqui é para ti. No início, Lígia, eu achei loucura. Quando eu estava no curso, eu achei um absurdo, porque era uma coisa que não, mais de 13 anos atrás, né? Eu achei assim, meu Deus, eu tô colocando meu dinheiro fora, eu queria saber dos artigos e das comprovações, assim. Só que daí quando eu comecei a prática da técnica, ali eu comecei a me assustar ainda mais, porque eu era muito cética. Muito pragmática, e eu acreditava em pouquíssimas coisas. Tu naquele momento, tu não nem sequer poderia imaginar ou pensar que poderia ser uma questão emocional. Jamais. Digamos, né? Não, jamais. O que passava pra mim era que, imagina, que isso é coisa de doido, né? É coisa de que... Eu tinha o pensamento, Lígia, de que se eu tenho uma dor e eu não tenho nada, eu não tô bem. Sim. E aí eu entrei num processo de me julgar bastante por achar que eu tinha um problema mental, um problema, né? Sim. Então foi um processo muito bonito, assim. E o que é? Vamos para os conceitos, então. Tu começou a falar da terapia crânio-sacral, né? Tu pode dar um exemplo de como é que tu aplica isso num cliente, por exemplo? Eu acho que até, Lídia, puxando, então, trazendo pro agora essa questão dessa dor no estômago, tá? Tá. Na formação, a gente estuda os cistos energéticos que foram impregnados ou inseridos nos tecidos no corpo e na parte emocional, que foi onde eu me surpreendi. Eu jamais imaginei, Lígia, que um impacto emocional do meu dia a dia, um pequeno estresse do meu dia a dia pudesse formar um cisto. Por que energético? No tecido. No tecido. Por que a gente fala energético, né? Porque energético, pessoal, significa se tu fizer um exame de imagem, esse cisto que possa estar no teu fígado, no teu intestino, no teu joelho, no teu quadril, num exame de imagem convencional não vai aparecer. Mas se for feito uma ressonância nuclear funcional, aqui em Santa Maria não tem, o único lugar no Brasil que tem é no Einstein, em São Paulo. É feito esse exame, é enviado para a Dinamarca, é feito toda uma avaliação do indivíduo e ali a gente recebe um mapa de todos os conflitos que tu está vivendo, que são oriundos, sim, das tuas emoções. Uau. Essa é uma medicina de ponta, sim, que a gente não sabe, e que pra gente aqui ter um exame desses, tu investe no mínimo, é pago em dólar, né? Então sim, tu investe... as máquinas. É uma máquina. É uma máquina. Não, o aparelho de ressonância... É um aparelho. Ele é um aparelho de ressonância, é um aparelho de ressonância natural, normal, tá? É magnético ou nuclear? Ressonância nuclear magnética, só que o termo funcional. Então, o médico neuroanatomista que vai fazer o exame, ele vai fazer cortes específicos nas regiões específicas do cérebro. Essas imagens são enviadas e aí é feito... Então é no cérebro que é feito isso? É. Não em tecidos... Não. Ah, entendi. Por quê? Por isso que se chama crânio? Entendi. Crânio Toda sacral. a terapia, Mas na verdade, Lígia, na crânio sacral nós não precisamos desse exame. Tá. Esse exame é para aquele indivíduo que foi o que aconteceu comigo. Eu queria entender, mas como assim que uma emoção cria uma doença no meu corpo? Aquilo me intrigava demais, né? Sim. E aí eu quis buscar. Na crânio sacral, o processo é mãos do terapeuta no corpo do cliente, palpando então esses tecidos que a gente consegue então palpar no tecido e no cérebro, e a gente engaja com aquele cisto energético e faz a liberação do somato emocional. É lindo. Sim,
Que interessante. E por que se chama, então, assim, pelo feeling, digamos assim, o terapeuta, ele capta, né, pela energia, enfim, pelo próprio corpo, pela informação. É uma informação. Lígia, assim, ó, foram muitos anos, eu tenho 13 anos, foram muitos anos passando por cursos com americanos em Teresópolis, tá? Na Serra do Rio, é lá que fica a sede do Pledger Brasil. Uhum. Então, é uma técnica americana, ela foi criada por um osteopata americano. Uhum. Esse osteopata também intrigado com liberando o corpo dos clientes com a osteopatia, mas o problema voltava. Uhum. Então, aí ele descobriu que o nosso corpo tem um terceiro ritmo, que não é o ritmo respiratório e que não é o ritmo cardíaco. E que esse ritmo pode ser palpado e é avaliação e tratamento. A partir da palpação desse ritmo crânio-sacral, que a gente faz então com as mãos e com o próprio corpo do terapeuta, né? Uhum. O corpo do terapeuta engaja com o corpo do cliente até uma certa distância. Sim. E a gente consegue fazer então essa liberação desses lugares que estão bloqueados ou contraídos. Interessante. Não vou conseguir falar tudo, porque essa palavra sacral, por exemplo, ela é muito forte. Lígia, sacro, porque o sistema crânio-sacral, ele é do osso occipital, que acomoda todo o cérebro e a neuroanatomia do indivíduo, passa por toda a coluna vertebral e finaliza no cóccix. Tá. Aquilo ali então, por isso, é o eixo do ser humano. É o eixo, tá, entendi. Por exemplo, o que é ser um facilitador de acesso à consciência? Explica pra gente, assim, o que te levou, né, a se interessar, me dá um exemplo de um objetivo, assim, desse trabalho, de levar a consciência. Óbvio que muitas pessoas vivem fora dessa consciência, né? de muitas pessoas hoje em dia vivem fora. Então, me dá um exemplo assim de como é que tu aplica ou como é que o cliente te busca para que tu precise fazer esse trabalho de acessar a consciência dele, é isso? Tá. Tu vai facilitando através de etapas. Na verdade, assim, nós sabemos que toda a informação possível está no inconsciente. Uhum. Esse acesso à consciência que nós fazemos no consultório seria um alargar a consciência do indivíduo, porque a consciência é aquilo que ele conscientizou. Então, por exemplo, se eu não conscientizei, Lígia, que eu tenho muitos aspectos estereotipados da minha mãe nos negócios. Eu cresci, eu vi, ouvi e senti a minha mãe fazendo negócios e digamos que a minha mãe era uma péssima negociadora. E tu assimilou aquilo? Eu assimilo aquilo, eu acredito que eu sou aquilo. Entendeu que aquilo era a verdade. Mas aí é que tá. Uhum. O que aconteceu ao longo da minha formação nesses 13 anos? Eu percebi, Lígia, que só o fato do indivíduo entender a mãe e entender como a mãe não muda o processo dele. Sim. Ali é que entra essa facilitação de acesso à consciência. Pro practitioner, pro facilitador, é como se a gente estivesse pegando o fiozinho do verdadeiro ser daquela pessoa, né, e pegando as informações verdadeiras para ele e conectando isso com a consciência dele. Ou seja, é um download que acontece ali, Lígia, é uma ficha que cai e a pessoa faz a metanoia, ela faz a mudança porque ela não está só entendendo aquilo como um cenário. E isso abre a criatividade do sujeito. Entendi. É bem grandioso, Lígia. Eu vou entrar num outro assunto, depois, se não der, a gente continua no próximo bloco, que é essa questão da emoção, né? Que tu já tinha falado antes também na terapia crânio-sacral. O marketing usa muito a emoção e a mídia, né? E essa emoção, ela move as pessoas. E muitas vezes, como elas vivem mais inconscientemente, né? Muitas vezes caem numa jogada que não serve para elas, Exato. Digamos assim. Me dá um exemplo de liberação somato-emocional quando tu percebe num cliente como é que é processada essa liberação.
Tá, Lígia, nós estamos agora falando de duas coisas. Daria para abrirmos um bloco, caso tu escolha, para falarmos desse efeito rebanho que acontece com as emoções. Tá, então vamos falar no próximo bloco, a gente faz o intervalo, esperamos vocês daqui a pouquinho com a doutora Jaqueline Pigato. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Bar, Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Rodo Alto Pneus, Quiro Pilates. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a doutora Jaqueline Pigato. Jaqueline, então, continuando aquele assunto do bloco anterior sobre a emoção, o que tu poderia falar sobre essa liberação somato-emocional? Ótimo. Eu tenho uma recomendação para vocês, pessoal, que estão assistindo, de um filme para vocês assistirem. E vocês vão assistir esse filme não como meros espectadores. Vocês vão assistir esse filme como verdadeiros cientistas da vida. É o último Matrix, tá? Nesse filme, eles conseguiram fazer toda a encenação, Lígia, de como o ser humano cai na armadilha das emoções. Tá? Então, uma coisa é esse assunto das armadilhas das emoções e isso não tem muito a ver com o somato emocional, tá? O processo somato emocional são as emoções que o indivíduo encapsulou, digamos assim, e que se tornam não funcionais no organismo do indivíduo. Então, é como se o teu corpo, Lígia, fosse uma toalha de mesa. Essa toalha de mesa é para ter uma malemolência, uma flexibilidade, um fluido, um movimento, tá? Quando tu é uma pessoa que está com cistos energéticos em demasia, basta, na verdade, um cisto. Imagina como um nó na toalha. Como é que vai ficar essa toalha? Impedida. Impedida, né? Do fluxo. O fluxo fica impedido, eu observo que tem um nó, impede ali a estética. O belo daquela toalha já não vai ser. Fica amassado. Ele já não vai estar no melhor aspecto, né? Sim. Então, quando nós fazemos a liberação somato-emocional desses cistos energéticos, esse indivíduo como um todo, ele já começa a ter um movimento de vida. Então, a vida nesse indivíduo flui de forma muito mais fidedigna, de forma mais assertiva. Esse se movente vida fica muito mais claro. Então, nós sabemos na terapia crânio-sacral que o indivíduo que passou por muitos processos de estereotipificação, de traumas, esse indivíduo não vai ser livre. Sim. Ele não vai conseguir escolher de forma livre, mas na cabeça dele... ele acha que tá tudo bem. Mas é um indivíduo que tem doença, tá? Sim. Ele tem a vida financeira travada, a vida financeira não anda. Ele tem a vida afetiva travada, a vida afetiva não anda. As pessoas se tornam não funcionais. Então, um indivíduo que tem algum setor da vida não funcional, aquilo é uma doença, tá? É uma doença. O que é uma doença? Não estou no minha melhor performance.
Tá travado, ele tá com aquele nó na toalha que impede que o indivíduo Tu ande, tu caminhe. flui. E esse outro processo das emoções, que o espectador vai conseguir fazer agora uma pesquisa científica com um filme bem gostoso, até com uma pipoquinha maravilhosa. Vocês vão conseguir compreender, pessoal, como as tuas emoções te enganam e como é que tu é manipulado ou controlado pela grande massa a partir das tuas emoções, principalmente as emoções que tu ainda não compreendeu e ainda não reconheceu. Essas sim vão ser as que vão tornar você uma isca e um peixinho e efeito rebanho aqui nessa realidade, incluindo na sociedade. Sim, a gente tem que estar bastante atento, porque senão tu é movido, né? Tu não escolhe, né? Tu é escolhido. Eu queria entrar num assunto muito interessante, eu teria muitos assuntos assim para debater contigo, a gente pode continuar num outro programa, mas hoje eu escolhi sobre o autismo. Eu acho muito interessante, assim, eu gostaria que tu conceituasse, né, trouxesse a definição e as características para a gente perceber, observar, identificar uma pessoa autista. E esses preconceitos que existe na sociedade uma falta de conhecimento, e pelo que eu tenho entendido, assim, para mim está clareando também algumas coisas. Ótimo. Eu gostaria que tu trouxesse para o nosso público também compreender essas coisas. Vamos lá. Esse é um assunto, é um assunto grande, tá? Sim. Eu vou procurar ser bem assertiva e bem sucinta. Talvez alguns de vocês possam receber esse conteúdo que eu vou entregar para vocês agora como uma forma muito futurista, mas tá tudo certo. Chegaremos lá, tá? Vocês vão chegar lá. Autismo, Lígia, é a evolução da raça humana. O que é ser um autista? Significa que eu tenho um cérebro uno. Um autista, o cérebro deles não funciona como funciona o nosso cérebro, como o hemisfério direito e o esquerdo. Então o nosso cérebro funciona, isto é uma maçã. Aí eu aprendi que maçã é para comer. E eu aprendi que se eu não estou com vontade de comer maçã, eu não vou comer maçã. Um autista funciona, maçã é funcional para mim, vou comer, senão não vou. Ele é mais objetivo, então. Que ótimo! Gostei. Aí só que o que acontece? Ele é prático? Ele não fica... Einstein era autista, Tesla autista, Newton autista, Steve Jobs extremamente autista. Tá? Grandes mentes que criaram coisas grandiosas só conseguiram criar porque tinham esse cérebro uno, né? Essa forma mentes funcionando com bastante liderística, né? Autistas são líderes natos, eles não seguem ninguém, eles vão aonde eles... O próprio nome, então, para mim, eu pensando na raiz das palavras, autismo é um movimento autônomo dele mesmo, não sei, me veio isso agora, e de uma alta inteligência. Alta inteligência. Muito interessante. Meta-inteligência, alta inteligência, é a evolução da espécie. E esses indivíduos, Lígia, por exemplo, o meu esposo, ele tem mais ou menos 60% de autismo, tá? O meu esposo, ele é altamente telepata. Se eu não percebo o que está dentro da cabeça dele, o diálogo com ele não ocorre. Então, tu imagina indivíduos que são... Nossa. Além dessa realidade, Einstein sofreu muito na vida dele aqui. Sim, tu imagina um autista viver na nossa sociedade, numa sociedade que às vezes não tem esse preparo, numa família que não tem esse preparo para valorizar as pessoas. Como é que o que tu sugeriria para valorizar o autista na sociedade, na escola, na família, enfim? Vamos lá. Eu escolho criar em Santa Maria até o final do ano. Eu estou organizando um grande evento, tá? Um evento bem grande, assim, uma palestra grande que a gente vai produzir, vai ser no final do ano, que todas as famílias que têm filhos com autismo, o marido meio autista, sabe? Como é que tu identifica? Pessoas que têm, é difícil tu amarrar aquela pessoa em alguma coisa.
Um autista é altamente telepata. Um autismo tem um humor altamente flutuante. Altamente flutuante, tá? Eles não funcionam de acordo com a doxa social. Então, para eles, tu dizer que tu não pode na tua casa andar sem roupas porque tem visita, na cabeça deles já funciona assim, cara, a visita tá dentro da minha casa. É o meu espaço, né? Então, aí acontece o errôneo e as brigas, porque quando tu tem uma criança que tem o aspecto autista nível 8, 9, 10, essa criança vai ter uma dificuldade de sociabilização. Então, Entendi. essa criança, ela vai ser difícil para ela vai cuspir no rosto de alguém. Às vezes, Lígia, a criança tá cuspindo no rosto de alguém porque ela tá dizendo, essa pessoa, ela tá suja energeticamente. Essa pessoa é um abusador. Sai de perto de mim. Você não é... Eu não quero estar na tua presença. Entendi. E a família não compreende e pune a criança, acha que a criança não tem educação, né? Enfim. Sendo a família está formada por outros dogmas também, outros dogmas, né? Que tem que ser revisto. E aquela criança está, na verdade, lendo energia. Fiquei curiosa para saber como é que é a arte de uma criança autista. Podemos fazer um programa sobre isso, fazer alguns exercícios. Tem um filmezinho que é legal também. A Menina Índigo. Ah, ótimo, eu vou assistir. A Menina Índigo vai mostrar para vocês o que é arte e autismo. Ah, que legal. É lindo. Vou assistir. E sobre a reprogramação biológica, que tu também tem informação, o que seria, do que se trata, por que ela é necessária? A reprogramação biológica, Lígia, trata do reprogramar as informações dentro daquele indivíduo para que ele saia do processo de doença. Tá? Então é um atendimento que é como uma conversa e normalmente as pessoas vêm quando elas estão com doença, tá? Doença física no corpo, uma diabetes, um tumor, um problema de pressão, então doenças físicas mesmo que se instalaram no sistema daquele indivíduo. A reprogramação biológica foi criada pelo Maurício Mohalem Valente. Então tem um site que se chama www.valentecursos, para quem quiser acessar. O Maurício, então, ele uniu conhecimentos de medicina germânica, constelações familiares e programação neurolinguística, e ele desenvolveu então a técnica que a gente facilita e conscientiza o ser humano do porquê que ele tá com a diabetes. Entendi. O porquê que ele tá com uma impotência sexual. Sim. O porquê que ele criou uma afta, uma herpes, um hipotireoidismo, um problema cardíaco. Sim, que é também de fundo emocional, mas que aí vai trazendo a consciência da pessoa e ela decide se ela quer fazer a mudança na vida dela, se ela quer continuar trabalhar aquela doença, eliminar, enfim, né? Muito legal. Em relação assim aos projetos, né? Os teus novos projetos, tu dá cursos também, né? Quer falar um pouco sobre eles? Porque tu tem vários outros temas que tu aborda. Tenho. Que eu não vou conseguir falar Lígia, para todos vocês que estão interessados em mais acesso à consciência, então, vocês podem estar, talvez, me seguindo no Instagram. O meu Instagram é Jaqueline Pigato, com 2 T's e 2 O's. E tem o meu site também, que é www.magicadoser.com.br. E eu ministro, Lígia, vários cursos presenciais e online, tá? Os cursos online, eles são muito gostosos porque eu crio toda uma semântica do aluno estar organizando a casa, o belo do lugar, o receber do lugar, tá no conforto de casa. E, enfim, tem vários cursos, Lígia, com cursos sobre sexualidade. Agora, nesse momento, a gente está fluindo com um projeto que se chama Puxadão de Energia. Esse puxadão de energia é voltado para... Sempre tem, um mês sim, um mês não. Então, maio tem, junho não tem, julho tem.
E o puxadão é bem voltado para aquelas pessoas que querem começar o dia delas num nível bem gostoso de energia, e para as pessoas que querem conectar a energia e a semântica dela com a vibração de riqueza. Então é um evento onde a gente limpa todas as crenças limitantes que o indivíduo tem sobre ser rico, belo, uno, né? E ali eu vou fazendo um trabalho que é bem cognitivo e energético, e as pessoas vão acessando mais delas, assim, é bem legal. Legal. Eu vou te convidar para voltar mais vezes ao programa para a gente continuar conversando, porque tem vários outros assuntos, e a gente te convido para a gente fazer um programa para falar sobre arte e criatividade dentro do teu processo de trabalho, como é que a gente ajuda as pessoas, né, a superar esses estereótipos, enfim, e fazer uma nova arte, digamos assim, né, ou a arte de si mesmo. Vai né? ser um tema bem legal. Ok. Te agradeço pela tua presença no programa e a gente combina então essa outra vinda. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Lígia. Obrigada, pessoal. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Você pode assistir nas páginas sociais da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Eu agradeço aos apoiadores culturais deste programa. A Mágica do Ser é um dos apoiadores deste programa, junto com Giardino Bistrô Italiano. E a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Bar. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Rodoalto Pneus. Quiro Pilates.